tempo para nós investidores brasileiros. Eu gostaria de convidar à tela André Colares, CEO da Smart House. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado por atender ao nosso convite em um dia bastante movimentado. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar participando aqui com vocês. Estou muito honrado pela oportunidade e estamos aí. Realmente hoje é um dia muito movimentado os mercados em geral, né? Muita coisa acontecendo, tem CPI animando, puxando um pouquinho para cima. Nós temos a Petrobras puxando muito para baixo, afinal cai 6% no dia. Tem cerca de 12%, 13% de participação na composição do nosso Ibovespa, então muito relevante para o mercado. E eu queria um sentimento geral, afinal, André, nós temos uma carteira do Ibov que é composta por bancos, hoje no negativo, mas eu vou até tirá-los um pouco dessa conversa. E por commodities, Vale que não sai do lugar, praticamente desde aquela forte queda do início do ano, e Petrobras que agora começa a trazer alguns indícios negativos. Olhando só para a composição do índice, um índice muitas vezes criticado por este peso de commodities, você acredita em talvez um caminho difícil para os próximos meses? Afinal, as duas maiores companhias passam por dificuldades bastante evidentes, a Vale com seu processo de sucessão na presidência, a Petrobras agora com essa troca de presidente, mas ainda com um operacional muito positivo. Como você enxerga essa perspectiva para o índice Bovespa? Afinal, duas das principais companhias estão patinando nos últimos dias e nos últimos meses. Com certeza, aí para os próximos meses a gente tem uma dificuldade adicional na subida desse índice, né? Como você muito bem falou, duas das principais companhias, que é a Petrobras e tem a Vale, tem alguns problemas específicos que devem fazer elas não andarem tanto, sobretudo a Petrobras, depois desse anúncio aí que a gente teve nessa semana, corrobora ainda mais sobre o temor do mercado, né? Com a questão da mudança das políticas de preço, de ter um viés mais de segurar a inflação com diminuição de preço de gasolina e não acompanhar tanto o mercado, o que consequentemente acabaria por diminuir a lucratividade, os lucros da empresa, consequentemente diminuiria os dividendos pagos. Então isso tudo, associado a essa percepção de risco, corrobora muito com a dificuldade em a ação da Petrobras andar. A Vale diferentemente, não tem nenhum fator aí tão agudo. É uma empresa muito bem gerida e com ativos muito diferenciados a nível global. É um dos players dominantes do mercado de ferro, só que ela é muito dependente do minério, né? Do preço do minério. Como o preço do minério ele não tem uma tendência tão grande de uma subida agora nos próximos meses, também não é uma ação que deve andar tanto. Apesar de não ter nenhum problema mais agudo como a Petrobras, ou pelo menos na sensibilidade dos investidores, a Vale também tem uma dificuldade de crescer, de andar a ação pela dinâmica do preço do mercado do minério de ferro, né? Que deve ser uma dinâmica mais controlada aí nos próximos meses. Além desses dois principais, pode falar, desculpa. Não, por favor, pode continuar. Fique à vontade. E como você falou, né? Além desses dois principais ações que são ligadas a commodities, que pesam muito no índice, as outras, como por exemplo os bancos em geral, eles têm feito o dever de casa e têm feito algumas mudanças que corroboraram com a melhoria dos resultados aí nos últimos anos. Eles se tornaram mais ágeis, né? Principalmente pela concorrência das fintechs e tudo mais que vieram aí dos neobancos, né? Que vieram aí um pouco movimentando o setor, mas também é um setor muito consolidado, de melhoras muito progressivas, já tem lucros muito altos quando você compara na média das empresas brasileiras. Então também são papéis defensivos, são papéis distribuidores de dividendo, em sua maioria, mas não são papéis com grande potencial de crescimento. Então, quando você associa tudo isso, concordo muito com sua tese aí que a tendência do índice não é andar muito aí nos próximos meses, não. Inclusive, trago também um destaque positivo, já que